Amigas e amigos do Café Belgrado, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Brasil, o país do basquete. Nela, a Odyssey e o Café Belgrado terão a responsabilidade de trazer belas histórias do vasto acervo do basquete nacional. A história de hoje é a de Rolando Ferreira Júnior. Se você gosta de basquete, já deve ter ouvido esse nome. Agora, se você não é aficionado, provavelmente sabe pouca coisa além daquilo que é essencial. Rolando foi o primeiro brasileiro a jogar na NBA. Isso por si só é tão grande e tão único que, embora tenha sido uma curta parte da carreira de Rolando, ficou gravado para sempre na ostentosa história do basquete brasileiro. Como ele chegou lá, como foi estar lá, e o que isso tudo significou para o Rolando, lhe contaremos aqui hoje, na companhia do próprio Rolando. Na abertura dessa série de episódios especiais de resgate histórico do basquete nacional. To the Hall of Fame is Nancy Lieberman. Ladies and gentlemen, Hortensia Marcari. O Brasil vence a graça na Copa do Mundo de Basquete! Vitória do Brasil! Vitória do Brasil! The NBA champion, San Antonio Spurs, select Leandro Barbosa of Brazil. Vem para o Brasil, 98 para a representação. O time é campeão! Carnaval do Ibirapuera! O Brasil é campeão do mundo! O Brasil é campeão do mundo! Como é difícil ser campeão do mundo! Brasil, o país do basquete. A partir de que momento se pensa em basquete para você? Ou seja, a altura apareceu em que momento da sua vida, né? Que momento ficou meio claro que você era maior do que as crianças? O basquete era muito popular no Brasil na época, mas também tinha outros esportes para as pessoas altas. Como é que foi? Como é que isso apareceu na sua vida? Qual é a sua altura, Rolando? Oficial mesmo. 2,14. Rapaz. Eu sempre fui mais alto que todo mundo. E eu tinha 10 anos e eu só andava com os caras mais velhos que eram da minha altura. Né? Os amigos da minha idade eram muito mais baixos que eu, né? Então eu andava com o pessoal mais velho, geralmente repetente, né? Tem até um caso curioso lá, quando eu estudei no colégio aqui em Curitiba, foi onde eu comecei a jogar basquete de verdade, que abriu uma turma da 8ª série e fizeram uma turma só de menino, com todos os repetentes. E eu nunca tinha repetido, me puseram junto porque eu era grande. Minha mãe ficou muito feliz, sabe? Então, o basquete surgiu, na verdade, minha irmã jogava. Eu venho de uma família de atletas não, né? Que alguns irmãos jogaram, né? Meu pai era ligado ao futebol, meu pai foi vice-presidente de Curitiba nos anos 50, começo dos 60, conselheiro, diretor de futebol, aquelas coisas. Então eu sou coxa branca de nascença, né? E meu irmão fez vôlei e atletismo no colégio, e minha irmã fez basquete e atletismo. Eu tenho mais 2 irmãs que não fizeram nada, na verdade. E eu aprendi algumas coisas do basquete em casa com a minha filha, com a minha irmã, né? A gente tinha uma lata de lixo sem fundo, na época, lata de lixo de metal, né? Pregaram na parede, então eu aprendi algumas coisinhas, né? E aí esse negócio bem alto, né? E aí na 6ª série, lá em 76, o professor de educação física, que era técnico de basquete aqui de uma equipe de Araucária, técnico do feminino, o professor Marco, o apelido dele é Sapo, né? Ele falou para eu ir treinar no colégio estadual, que a gente era vinculado ao colégio estadual. Falou, vai treinar basquete, você é grande, já sabe um pouquinho, né? E eu fui. Só que né, eu tinha 12 anos na época, e todo mundo lá tinha 14, era todo mundo mais velho e eu tava começando. E eu eu morria de vergonha de ser alto, né, mais alto que os outros. E vocês sabem que criança não tem dó, né? Então era um alvo fácil, né, os caras me enchiam o saco, tiravam sarro, e eu sempre, nunca tive boca pra nada, né? Quer dizer, nesse começo, né? E aí fui treinar e comecei a treinar tudo, gostava. Mas só que né, todo treino, os caras me enchendo o saco, né, e isso eu não gostava, né. E aí ia ter um campeonato infantil, como tinha começado há pouco tempo, ele não me chamou para jogar.
E eu falei, pô, eu venho aqui, treino, os caras me sacaneiam. E aí quando tem jogo, o cara não me chama. Eu não vou mais jogar isso aí, não. Eu larguei, em 76 eu larguei o basquete, não queria mais saber do basquete. Em 77, minha mãe conseguiu uma bolsa de estudos num colégio positivo, né, aqui em Curitiba, que tinha aberto, um positivo júnior, né, ela conseguiu uma bolsa de estudos lá, nada a ver com esporte, né. E eu fui para esse colégio, que minha mãe era costureira, né, e meu pai faleceu em 77, né, meu pai já estava doente até. Então, eu fui para essa escola, né? Em 77 não joguei, não fiz nada. Em 78 abriram as escolinhas de esporte, né? Eu estava naquela turma lá dos excluídos do colégio. E eu fui lá, mas não vou fazer basquete, né? E aí eu falo pro pessoal aí que eu fiz a primeira burrada na minha vida, fui jogar vôlei, porque o irmão jogou vôlei, né? E aí eu tô lá treinando vôlei, assim, eu tava com 14, eu já tinha mais de 90. Eu era mais alto que o meu irmão. Meu irmão tinha 87. E aí eu tô lá na quadra de vôlei treinando. E eu, assim, 1,90 e pouco, e o mais alto depois já tem 1,65 m, 1,70 m. Morrendo de vergonha, né? Morrendo de vergonha. E do lado da quadra de vôlei tinha a quadra de basquete, que tinha escolinha. E o técnico de basquete me viu. E falou assim, veio pra mim, né? Foi falar com o técnico de vôlei, né? Falou, você vai perder esse menino, tá morrendo de vergonha, não sei o que mais. E aí falou assim, posso convidar ele para treinar basquete? Não, pode, né? Porque eu não podia treinar vôlei com mais velhos, porque eu era muito ruim, né? Daí o que aconteceu? Ele falou assim, Rolando, você vai, mas você não vai treinar no colégio, não. Você vai treinar no clube. Você vai lá no Círculo Militar do Paraná, o Christian conhece bem, né? E na segunda-feira, 6 horas da tarde, e manda me chamar. Eu morava 2 quadras do Círculo ali, perto do estádio do Curitiba, né? Eu falei, tá bom. Eu cheguei lá na segunda-feira, cheguei na portaria, vim treinar com o professor Chicão, sei lá. Beleza, espera um pouquinho. E aí o Chicão, esse cara, né, o professor, meu primeiro técnico, foi a sacada mais brilhante da história. Ele viu que eu tinha vergonha, né, de ser alto. E ele, ao invés dele me receber, ele mandou todos os grandões lá me receber. Todo mundo da minha altura. E aí eu me senti em casa, né? Porque daí minha altura não era motivo de piada, era motivo de inveja. Todo mundo queria ser da minha altura. E ele viu que eu tinha um potencial, né? E não deixava os caras me sacanear, né? E aí, achei meu lugar no mundo. E eu comecei a treinar. Faltava aula, tinha um curso de inglês na frente do clube ali no Interamericano. Minha mãe pagava, coitada, né? Porque minha mãe era costureira, tudo, né? Então pagava, cara. Daí quando eu comecei a jogar basquete, em vez de ir no curso de inglês, eu ia pro clube, né? Era na frente. Hoje eu penso, falo, sabe, o que eu fiz, né? Mas eu ia treinar, né? Porque era o lugar, cara. Daí começou a minha carreira, né? Então eu devo muito, né, pra esse técnico, né? Que foi o cara que na verdade, ele me deu a primeira oportunidade quer dizer, ele viu que eu tinha um potencial, apostou em mim. E depois, quando eu parei de jogar ainda, ele foi o cara que me deu o primeiro emprego como profissional de educação física, né? Entendeu? No colégio. Então, o cara tem um valor inestimável na minha vida. Assim, sou muito grato a essa pessoa aí, o professor Chicão. E assim começou. Eu logicamente, né, olhando para essa questão da altura, e realmente a gente vê isso até hoje. A criança que é um pouco mais alta, ela sofre e poucas se identificam no esporte. E às vezes você vê meninos que estão lá com 15 anos, 1,95 m, e às vezes faltou um Chicão na vida deles para trazer eles para o esporte. Logicamente, eu numa proporção diferente, eu também tive um pouco desse problema, porque eu tenho 1,89 m, mas eu tenho esse tamanho desde que eu tinha 14 anos. E as crianças na escola me chamavam de coca-litro, né? Falavam, lá veio o coca-litro e tal, como você falou. Ninguém perdoa no bullying, imagino para você. E até pela própria característica psicológica, né? Eu já era mais tímido, mais fechado, então isso deve ter reprimido bastante. Eu quero agradecer ao Chicão aí que não deixou a chama do basquete morrer. Rolando, eu queria saber que momento foi que você começou a jogar, era grande e tal, mas que momento as pessoas ao seu redor, você sentiu, opa,
Eu não sou só grande, né? Também sei fazer isso aqui, né? Já acho que eu sou diferente, posso pensar em jogar profissionalmente. Quando você começa a considerar isso, tá num status visível, assim, eu posso chegar à seleção, NBA, ou foi tudo acontecendo muito rápido? Foi muito rápido, mas assim, quer dizer, levou um tempo, né? Mas assim, para eu descobrir que eu queria jogar basquete, assim, não foi do dia para noite, né? Então, quando eu comecei a jogar lá no Círculo, e aí comecei a me destacar, né, e tudo, meus amigos falavam para mim assim: Rolando, quando você chegar na seleção brasileira, você vai lembrar de mim? Eu falei: você tá louco, né? Que seleção brasileira? Não, você vai chegar, né? Beleza, então. Né? E aí, cara, em 1981, final de 80, começo de 81, saiu uma reportagem minha do Globo Esporte Nacional. Até eu conseguir essa imagem com o pessoal da Globo, eu dando minha primeira entrevista lá no Colégio de Medianeira, estava treinando a seleção paranaense para ir pro Jedes. Eu sem camisa, parecia um fiapo, né? Parecia uma vara de pescar. Nossa. E aí eu estava treinando, saí nessa entrevista, e o Cláudio Mortari, não sei se vocês conhecem, lembram, né? Sim, técnico campeão mundial, até a seleção brasileira, veio para Curitiba dar um curso. E o Chicão viu uma oportunidade, né? Eu já tinha sido teve uma Taça Brasil aqui em Curitiba, acho que foi em 80, eu era infanto, né? E eu fiquei no banco do time do Círculo. E o time de Minas veio jogar aqui, jogava o Kleber, não sei se vocês lembram, o cara, um pivô de 2,10 m, jogou no Monte Líbano, jogou na seleção brasileira, agora ele tá na Bahia, né? Parou de jogar. E ele era a estrela juvenil do Brasil. E quem era o técnico do adulto do Minas Tênis Clube era o Ari Vidal. E ele fez uma menção de me convidar para ir para Minas. Daí, mas o Chicão, eu entendia das coisas. Falou: Minas, naquela época, era trocar o 0, né? 6 por meia dúzia. Era que nem o Paraná, né? Então ele nem levou adiante, né? Quando o Mortari veio para cá, ele viu a oportunidade. O Círio era campeão mundial, né? Então ele chamou o Mortari para almoçar na casa dele, e o Mortari já tinha visto a entrevista. Né? Foi assistir um treino lá e falou: quero aquele grandão. Né? Daí o Chicão falou: ele tem que ir. Mas assim, é meio complicado, porque o pai já faleceu, a mãe cuida dele, tem 3 irmãos, não vai ser fácil. Né? E aí foram conversar com a minha mãe lá em casa, ela não queria que eu fosse, mas daí meu irmão me deu uma força, tudo. E eu acabei indo para São Paulo meio empurrado, na verdade, né? Eu não sabia o que podia acontecer na minha vida. Então eu fui para São Paulo, na verdade, para jogar basquete e estudar através do basquete. Eu ia ter bolsa de estudos, então eu ia me formar, e meu plano era voltar para Curitiba para trabalhar, não era ser profissional, né? Mas as coisas vão acontecendo, né? Você vai para São Paulo. Como vocês falaram aí, basquete era muito popular, era o segundo esporte do país, né? Então eu saía na TV, saía no jornal, tinha na Gazeta Esportiva, tinha uma página inteira sobre basquete todo dia, né? Então aparecia lá, o futuro do Brasil, não sei o que mais, rolando, né? Ganhava uma grana, coisa que eu não ganhava aqui, né? Era reconhecido. E aí, arranjei uma namorada. Falei: cara, que eu vou voltar pra Curitiba? Eu vou jogar basquete o resto da vida, né? É muito fácil. Porque assim, cara, na época ainda a gente só treinava uma vez por dia. Era uma maravilha, né? Esse é o quê? 20 para 21 que você tinha? Não, eu fui para São Paulo, eu tinha 16 para 17. Eu fui para 16, daí assim, no outro ano, isso foi em 81. No outro ano, em 82, daí eu já fui convocado à Seleção Brasileira Juvenil, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Entendeu? Mas já no final de 81 já falava: vou jogar basquete, meu Deus do céu. Tamanho desse. E as coisas começaram a acontecer, né? Então, comecei a melhorar, né? Porque assim, eu cheguei no Círio, cara. O Círio tinha acabado de ser campeão mundial e ia jogar o Mundial em 81 de volta, né? Ia ser no Brasil.
jogava Marcel, Oscar, daí o Sayane, que jogou na seleção brasileira também, Dodge, Paulinho e Esteves, todos jogaram na seleção brasileira. Marquinhos, Carioquinha, 7 jogadores da seleção brasileira. Paulinho, Vilas Boas e Mauri, seleção brasileira juvenil. 2 americanos e eu. Infanto juvenil era, né? E aí eu treinava com o infanto das 5 às 6, se não me engano. Das 5, 6 e meia. Daí treinava com o juvenil das 6 e meia às 8. E treinava com o adulto das 8 às 10. Né? Lá no Sírio. Como é que eu não vou melhorar, né? Fora os jogos, né? O Christian sabe como é que é o campeonato paranaense que eles têm, meia dúzia de jogos no ano. Lá se joga torneio início, campeonato paulista, estadual, joga um monte, né? E eu jogava em 2 categorias, né? No adulto ficava no banco, nunca entrava, né? Depois eu comecei a entrar, né? Com 19 anos, 18, comecei a entrar mais, né? E aí eu decidi que eu ia jogar basquete. Ô Rolando, e como é que eram as referências de basquete na época, assim? Porque hoje é muito fácil a gente perceber, assim, qualquer criança, se ela tiver internet em casa, ela consegue assistir todos os jogos da NBA todos os dias. Qualquer criança, sei lá, gostou de basquete, tá o mundo à sua disposição. Mas, Guilherme, a criança, ela consegue assistir qualquer coisa, né? Qualquer pessoa da nossa faixa etária consegue, o que é mais impressionante ainda, né? É mais impressionante. E assim, imagino que no final dos anos 70, a ideia de NBA, primeiro, era chegar à Lua, né? Era a NASA, assim, era uma coisa, assim, de fato, absolutamente fora de realidade, né? Assim, como é que chegava pra você, NBA? Pra sua geração jovem jogando basquete, como é que era essa experiência? Então, lá porque a NBA tinha passado por uma crise muito grande, né? Final dos anos 70, né? Até a entrada do Larry Bird e do Magic Johnson que mudou, né? A cara da NBA, né? E aí a gente escutava falar, obviamente, né? Mas assim, eu lembro de, assim, ver fitas, né? De videocassete, coisa assim. Alguns lances esporádicos, quando passava na TV, alguma coisa, mas bem difícil, né? E a gente começa a conhecer, né? As coisas, como funciona, né? Não tinha, né, o que tinha hoje, né, os jogos, né, transmitidos. Depois só a Band veio no final dos anos 80, né, começar a transmitir. Mas sim, a gente tinha essa noção. É lógico que os ídolos, na verdade, eram os ídolos que estavam mais perto, próximo da gente, né? O basquete era outra coisa, né? Então a gente tinha ídolos nacionais mesmo assim, né? Coisa que falta hoje em dia, acho que por causa dessa globalização da NBA também, né? E pelo que passa o esporte nacional, né? Muita gente chegava para mim aqui e falava assim: Rolando, você tem que ir para os Estados Unidos. Brasileiro, americano, todo mundo. Falei, pô, vou fazer o quê nos Estados Unidos? Você vai lá que você vai jogar na NBA, pra beber o xixi, né? Você tá louco. E assim, toda vez que eu jogava com um time americano, os caras jogavam com um time universitário, né? Que vinha para cá, né? A gente fez uma excursão nos Estados Unidos lá em 83 também com o Sírio, fizemos um monte de jogo. Toda a universidade que a gente ia, os caras queriam que eu fosse jogar lá. Só que ao invés de vir conversar comigo, eles conversavam com o Mortari. O Mortari barrava ali, né? Nem chegava na minha... Eu nem sabia do negócio. Entendeu? E aí, né, começaram a falar tanto, né? Em 84, na Olimpíada de Los Angeles, o Marquinhos, que tinha jogado lá, falou com o técnico dele para eu ir para os Estados Unidos, mas eu dei uma amarelada e não fui. E aí essa coisa começou a tomar forma. E aí o que aconteceu? Eu fui jogar em 85 um torneio da seleção de novos na Austrália. Era um quadrangular e assim, pô, joguei super bem. E tinha um time americano, aqueles time americano de igreja lá, sabe? Chamava Spirit Express. E um cara desse time voltou para os Estados Unidos e falou: tem um cara lá na seleção brasileira, grande, que dá para jogar nos Estados Unidos, né? E aí falou para um técnico lá da Universidade de Lamar, no interior do Texas. E assim, eu voltei da seleção de novos e continuei na próxima convocação, que era a seleção adulta, né? Eu fui convocado, né, para o Sul-Americano na Colômbia.
E quando eu cheguei para jogar no Sul-Americano, o assistente técnico dessa universidade estava lá para fazer o convite e me convidar para jogar lá em Lamar. Me convidaram para ir conhecer. Eu falei, não vou, vai conhecer. Eu falei, tá bom, vou conhecer. Daí eu fui para essa universidade passar alguns dias lá conhecendo a universidade. Os caras me trataram que nem rei, né? Mas, nossa, foi uma maravilha. Fiquei 4 dias lá no melhor, voltei pro Brasil, mandei um telex pros caras, cara. Isso, Lamar? Olha, ó, em Lamar, em Belmont. Falei, ó, felizmente não vou. Né? Beleza. Isso foi bom do telex é que você não precisava dar muita explicação, né? O texto era curto, não vou, tá bom. Precisa redigir um pedido de desculpas formal. Daí o que aconteceu? No final do ano de 85, esse técnico, Pat Foster chamado, ele foi contratado pela Universidade de Houston para substituir o Guy Lewis, né, que era o técnico que foi vencedor. Né, tinha o time do Faz Lama Jama, né, aqui o João, Kai Drexler, Marco Ian, puta de um time. Né. E aí eles me ligaram, falaram, ó, a gente mudou da universidade, queria muito que você viesse para cá. Daí para Houston, falei, foi 2 vezes pro Final Four, né? Perderam para Georgetown uma vez e outra vez, acho que North Carolina, nem lembro. Falei, para essa eu vou. Quando viu Drexler, Olajuwon e um fantástico elenco desfilando enterradas pelas quadras da NCAA, o repórter do Houston Post, Tommy Bonk, perguntou: se existisse uma fraternidade de enterradas, como que ela chamaria, hein? E cunhou o lendário nome que acompanha o espetacular time até hoje. A Universidade de Houston de 1982 e 1984 se chama Faz Lama Jama. O time chegou a 3 Final Four consecutivos e marcou história pelo estilo explosivo e plástico com que jogava, mesmo sem nunca ter vencido um título. Seus 2 principais jogadores, Clyde The Clyde Drexler e Hakeem The Dream Olajuwon, levaram seus apelidos de tempos de fraternidade das enterradas para a NBA e se consagraram como jogadores lendários. O Faz Lama Jama tornou Houston um dos times mais conhecidos da NCAA nos anos 80. Era sinônimo de grandeza, de carisma, de relevância e, acima de tudo, de estilo. Rolando, todo mundo fala do seu pioneirismo em NBA, mas eu acho que fica um pouco esquecido o pioneirismo também na NCAA, né? Porque ir para a Universidade de Houston, pro basquete brasileiro, cara, é uma coisa gigante, né? Mas assim, né? O Marquinhos foi para Pepperdine, né? Aí tinha ele, assim, né? E ele, estrelaça lá, né? Pegou MVP. O cara tinha um pôster gigante lá no ginásio, né? Ele jogava demais, né? Cara, assim, meu ídolo no Brasil, assim, né? Jogava muito. Assim, os outros brasileiros estavam lá, jogavam Junior College, jogavam em universidades menores. Acho que o primeiro que foi para uma universidade grande depois do Marquinhos fui eu, né? E assim, eu falo, sabe? Eu consegui porque eu apostei. Eu larguei tudo que eu tinha aqui em busca desse sonho, em busca dessa aprovação. Talvez essa aprovação não tenha sido o motivo mais certo, né? Mas foi um dos motivos que eu tenho ido. Ô Rolando, e você chega na Universidade de Houston abrindo mão de uma potencial carreira profissional no Brasil de alguém que estava se destacando. Como é que foi tomar essa decisão financeiramente? Porque viver no campus, sem grana, como é que foi isso para você? Então, assim, eu falo assim uma coisa que eu não falei muito ainda, mas eu fiz uma coisa muito feia, né? Porque eu jogava no Sírio, eu acertei para Houston no final em dezembro. E aí ia ter o brasileiro ainda, eu jogava no Sírio e o Mortari estava no Corinthians, tá? E o Mortari veio conversar comigo, e eu não quis fazer nada com o Sírio, porque eu estava 5 anos lá, eu peguei e fui pro Corinthians, cara. Mas eu já sabia que ia para Houston. E o Corinthians ia jogar o Mundial. Peguei luvas e tudo, cara, isso é uma coisa assim que... Aí, cara, e o pior assim, né, eu não contei pra ninguém, quer dizer, o pessoal da seleção sabia, não sei como o pessoal do Sírio sabia, a gente ia ter um torneio no Sírio, era Sírio, Corinthians, Rio Claro e não lembro quem era o outro, acho que era Montevideo. O torneio era sexta, sábado e domingo,
Minha passagem era na quarta-feira e eu não tinha contato com os caras do Corinthians ainda. Daí chegaram lá, o pessoal do Sírio chegou, quer dizer que o Rolando vai para os Estados Unidos falar com o Mortari. O quê? Cara, foi punk, né? Mas assim, eu me mantive firme, sabe? E fui. Foi uma aposta, né? Então, a aposta de... Não de ser o... Não era, eu não estava indo para ser o primeiro brasileiro, sabe? A jogar a NBA, porque isso no começo nem passou na minha cabeça. Começou a passar depois que os caras começaram a falar, entendeu? Mas de provar para mim e para os outros do que eu era capaz. Entendeu? Então, porque em Houston, assim, eu não gastava, né? Eu vendi meu carro aqui, né? Peguei minhas economias, né? E fui. Então, esse negócio do dinheiro, assim, eu tinha... E lá em Houston, a gente não gasta na universidade. Eu tinha alimentação, tinha estadia, alojamento, tinha tudo. Eu larguei minha namorada aqui, né? Que hoje é minha esposa, na verdade. Mas, assim, eu já tava fora de casa, né? Então, só fui um pouquinho mais longe. E chegando lá, como é que era o eco do que foi o Faz Lama Jama, assim? Porque você muda de técnico... Foi um time lendário que marcou época na história do basquete, né? Como um todo. E você joga simplesmente na posição de um dos maiores jogadores que já pisaram numa quadra de basquete na universidade que ele jogou 2 anos depois que ele saiu, 3 anos, não sei. Fora a comparação, né? E aí, como é que era isso? Mas assim, uma coisa que eu gosto de contar, assim, eu cheguei em Houston, né? Depois do Mundial. Teve o Mundial em 86, daí voltamos, joguei lá um mês pelo Corinthians e fui embora. Daí eu cheguei lá em agosto, setembro, não sei o que mais, e aí sabe que não pode treinar, o técnico não pode dar treino, né? Você não pode. Mas tinha bate-bola no ginásio da universidade, né? Então eles falaram assim, Rolando, vai bater bola lá à tarde, tal hora, todo dia tem. Falei, beleza, né? Daí fui, com o tênisinho lá embaixo da mão, cheguei no ginásio, entrei, sentei. Quando eu botei a bunda no banco, olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Tava aqui lá, João, Clyde Drexler, Moses Malone, tinha todo mundo da NBA lá, uns caras na universidade se quebrando. Falei, meu Deus do céu. Eu tô lá esperando, entro no próximo time, quem vai me marcar? Moses Malone. Falei, meu Deus, né? E aí, cara, tô ali no pivôzinho, marcando ele me marcando, sei que peguei uma bola no pivô, fintei, bati pro meio, soltei um gancho no cara dele, a bola caiu, eu só vi ele perguntando, quem que é esse branquela aí? Né? Cara, eu me senti o máximo, né? Eu me senti assim, né? E aí é lógico que assim, o Akin, né, conheci todo mundo lá, né? Gente boa demais. Só que as comparações, né, acontecem, né? Então eu joguei 2 temporadas, né, por causa da idade, né? Eu fui lá com 22, só podia jogar até 24 em universidade da divisão 1. Então eu tinha 2 anos para mostrar que eu conseguia chegar na NBA. E no time de Houston tinha 2 caras que vieram do Faz Lama Jama, que eram remanescentes, que era o Greg Anderson, né, o Cadillac, que jogou no San Antonio Spurs, jogou no Milwaukee Bucks, e o Rick Winslow, filho dele até joga hoje, não sei em que time, acho que é no Portland, né? É o Justice Winslow, o filho dele? O Justice Winslow. É no Portland, né? Isso. Ele tava no Miami e rodou pela NBA. Então, os 2 jogavam. Só que assim, os 2 jogavam, o Pat Foster botava os 2, um de 4 e outro de 5. E eu, algumas vezes, no começo, joguei de 3, né? E assim, eu não sabia jogar de 3. Ele me botou de 3 porque eu arremessava, sabe? E muito perdido, né? E as coisas foram mudando, daí eu peguei minha posição, joguei de 4, de 5, junto com o Cadillac, que era 4 e 5, então a gente revezava no 4 e no 5, o Rick foi para a posição dele, que era 3. Isso no primeiro ano, né? No segundo ano, daí eu era o 5ão do time, né? Não tinha outro, era eu. A segunda temporada, obviamente, foi muito melhor que a primeira, porque já me ajustei melhor, né? E aí eu era, né, o cara do time, né? Um dos, né? E apesar que no primeiro ano também, né? Eu joguei todos os jogos titular, né? Fiz uma média de 9,8 pontos por jogo, acho, no primeiro ano.
E no segundo aumentou para, acho que 15,9, né? Mas foram temporadas muito boas, as duas. E esse negócio do Akin, é lógico que, né, tem a comparação, mas assim, você não pode deixar afetar, né? Porque se ficar se comparando, né, você vai ver que isso não é, né? Sim. Rolando, eu tenho uma curiosidade muito grande, e acho que você é a pessoa ideal para tirar a minha dúvida, sobre como era, o que você sentiu de diferença de treinamento? Você falou, né? Lá no ciclo militar eu só pegava na tabelinha aqui, arremessava ali, aí foi para um basquete profissional, né, de altíssimo nível, do Montessori, e depois foi pro basquete da NCAA e pôde treinar com grandes mentes, grandes técnicos da época de lá. Você sentia diferença nessa época? O gap era considerável, não era? Hoje acho que é meio pacificado, que é muito distante, né? Nessa época, como é que você enxergava a diferença entre os treinos de lá e de cá? A questão do treinamento, né, assim, quando eu saí do Brasil, a gente treinava 2 vezes por dia, né? A parte física de manhã, geralmente, e a parte técnica de manhã, né? E à tarde a gente treinava a parte tática, essas coisas, né? E um pouco da parte técnica também. E em Houston, a gente treinava 1 vez por dia, só. Lamento, só. 1h30, 2 horas por dia. A parte física não fazia, né? Fazia um pouquinho, fazia musculação um pouco, e assim. Eu não era muito chegado em musculação, né? Tanto que o maior fator a minha maior dificuldade na NBA era a força dos membros superiores. Coisa que eu melhorei bastante lá também, porque daí eu treinei, né? Musculação, fiz. Mas, assim, a diferença não era, assim, tão grande do que a gente fazia em Houston do que a gente fazia no Brasil. Né? Mesmo na NBA, assim, a gente fazia muita coisa, mas, assim, a maior diferença é a qualidade dos jogadores, né? Entendeu? Em Houston, em Portland também, assim, a pré-temporada, o Rookie Camp, a pré-temporada do Portland, não sei se continua do mesmo jeito, a gente treinava 4 horas diárias, mas a gente treinava 4 horas numa tacada só na pré-temporada. Então a gente entrava 11 horas, saía às 3. Entendeu? E daí, nesses últimos 1 hora, 40 minutos do treino, chegava um árbitro e a gente jogava. Entendeu? De manhã a gente acordava, café da manhã a gente ia para uma sala, a gente tinha um playbook com todas as jogadas, todas as situações defensivas, ofensivas. A gente estudava, hoje a gente vai fazer isso, ia para a quadra e fazia aquilo, entendeu? Então eu acho que essa organização é grande, sim, né? A diferença maior que eu senti, né? E treinar 4 horas seguidas, que eu nunca tinha treinado. Mas, assim, eu acho que a qualidade dos jogadores é outra, né? E outra coisa também, né? Você tem 2 técnicos no máximo naquela época, né? Num time, o técnico e o assistente. Lá você tinha 5 técnicos por equipe naquela época já. Então tinha um que ia olhar só arremesso, tinha um que ia olhar só defesa, né? Então tinha um cara que era técnico dos pivôs, né? Então você estava muito mais assessorado, né? Para poder evoluir, entendeu? Mas assim, a parte... muitos exercícios que a gente fazia lá, a gente fazia aqui, entendeu? Eu acho que é aquela coisa, né? O que aconteceu de Curitiba para São Paulo, né? Jogar mais com melhores jogadores, né? A competição é melhor. E aí você evolui. Quando fui para Houston, a mesma coisa, né? E na NBA, a mesma coisa, né? Eu queria que você contasse uma história, Rolando, que eu acho que é uma história muito saborosa pra gente não contar nesse podcast, que foi... O Brasil teve o título lendário de 87, você estava no grupo, e primeiro, né, como é que foi aquilo tudo, e depois a sua volta ao campus, que eu acho que é uma história que as pessoas precisam tomar contato. A gente, na verdade, em Houston, por causa da minha proximidade, medalha também, daí ficou amigo do assistente técnico, a gente foi fazer a pré-temporada em Houston, né? Então a gente fez alguns jogos contra um time pro amador lá, Coors, alguma coisa, o nome da cerveja. Jogavam os jogadores que estavam de férias, jogava o Cadillac, o Rick Mills jogavam nesse time. Então a gente fez alguns jogos e o pessoal, precisam fazer lá em Indianápolis, vamos lá
brigar para, né, ser prata, porque o ouro era nosso. Ninguém acreditava, né? Nem a gente, na verdade, né? E a gente foi e acabou sendo campeão, né? E aí voltei para Houston, né? Tive que andar muito tempo com a medalha para mostrar para todo mundo, né? Foi muito legal. E aí o fato mais curioso, né? Eu acho que é isso que você escutou falar. Então eu morava dentro do campus, né? E eu tava indo. Eu tinha um amigo, esse Nil, morava do outro lado do campus. E eu tava voltando lá do dormitório dele pro meu, era tipo meia-noite, 1h da manhã, nem lembro. E no meio do campus tinha algumas quadras de basquete. E era sábado à noite, tava entupida as quadras, os caras jogando. Eu tô passando lá devagar, olhando, daqui a pouco um cara mete uma bola lá do meio da quadra, quase. Pum, ele grita, Oscar Schmidt de 3. Né? Pra você ver o impacto que teve os caras. Esse time de Houston chega no March Madness no seu primeiro ano, não é? Que era... Comigo? Isso. Não, já chegou no March, não. Nós perdemos a primeira rodada, né? Mas foi já no campeonato, já tinha... Foi nesse, entre os 64. E ali perderam pro time do Larry Brown, não foi? Perdemos puta, não lembro pra quem já perdeu. Jogava o... Perguntar de derrota também é triste, né, Guilherme? Jogava o Pervis Allison, jogava, se não me engano. O Kansas, o Danny Brown. A gente perdeu em Atlanta. Eu tava com o nariz quebrado, cara. O último treino antes de ir pra coisa, nós tava treinando lá na universidade. O Rick Winslow foi cortar pelo fundo, eu fechei o fundo. Ele parou e virou pra passar a bola com o cotovelo aberto e deu no meu nariz, né? Cara, o nariz veio parar aqui, assim. Não caiu uma gota de sangue, cara, nada. Só que daí eu tive que jogar de máscara, né? Cara, é muito ruim. Né? E a gente perdeu, né? E daí voltamos. Acabou a temporada ali. E no segundo ano a gente foi pro NIT, né? Embora a Universidade de Houston não tenha tido naqueles anos do Rolando o mesmo sucesso que alcançou no passado recente, a carreira universitária do Rolando foi um estrondo. A aposta no gigante brasileiro foi acertada e o nosso pivô era um dos bigs mais intrigantes do basquete universitário. O draft daquele ano não foi o mais forte da geração, mesmo assim, é recheado de grandes nomes que ajudaram a construir a história da NBA. Na época, eram 75 escolhas divididas em 3 rounds de 25. Mitch Richmond é o hall da fama dessa classe, que ainda contou com Rick Smith, Don Marjorie, Anthony Mason e vários outros craques, alguns deles até bem conhecidos pelo torcedor brasileiro. Na escolha 50 foi escolhido Steve Kerr, multicampeão como jogador e técnico. Na 39 tinha saído Tito Horford, pai de Al Horford, um pivô que jogou em clubes brasileiros nos anos 90. Tito, inclusive, tem uma filha brasileira, Maíra Horford, que disputou recentemente a LBF pelo Sport Recife. Na escolha 49, o Dallas Mavericks escolheu um ídolo vascaíno e francano, José Vargas, que, embora nunca tenha jogado na NBA, enfrentou o Spurs de Tim Duncan jogando pelo Gigante da Colina na final de Mundial. Esse draft teve até um dos melhores jogadores da NBA jamais draftados. Todas as equipes ignoraram John Starks, que dali se tornaria um ídolo do Knicks. Mas nenhuma escolha significou tanto pra gente quanto a 26ª, a primeira escolha da segunda rodada. Naquele momento, o Portland Trail Blazers escolheu o brasileiro Rolando Ferreira, e Rolando se tornaria dali a pouco o primeiro brasileiro a jogar na maior liga de basquete do mundo. Você estava confiante que ia ser escolhido? Eu tava, né? Todo mundo falava, né? E assim, você recebe carta de todo mundo, né? Eu tive a sorte de estar os dois no time do primeiro ano, né? E aí eu apareci, né? Junto, né? Porque todo mundo ia ver eles e eu tava lá. E no segundo ano a gente teve uma partida televisionada pela ESPN contra a Nevada Las Vegas, né? O Jerry Tarkanian lá, técnico, Artis Gilmore, não, não vou lembrar. E eu fui muito bem, né? Peguei 16 rebotes, 23 pontos, sabe? E aí, apareci, né? Entendeu? Então, daí acaba a temporada, fiquei lá, né? Daí, hoje em dia tem aquele, né? Como é que chama o negócio do draft lá? Quando eles tiram as medidas, tiram tudo, os o caras. draft combine, né?
O Combine. O Combine, né? Combine. Assim, eu fui para 2 camps. Teve um camp lá que foram os 32 top picks dos Estados Unidos. E eu fui. Né? Então a gente foi dividido em 4 times, Norte, Sul, Leste e Oeste, se não me engano. Eu joguei no Sul. Né? E a gente era dirigido por um técnico que era da NBA, eu não lembro o nome do técnico. E assim, você jogava à tarde, a gente foi lá, treinamos 3, 4 dias, daí fizemos esses jogos, né, em Orlando. Chamava Orlando All-Star Classic. Né? E, pô, muito legal, tá todo mundo da NBA lá, e você tá no hotel, os caras te chamam lá no quarto, venha conversar aqui, eu sou o cara do Washington, não sei quem, vem aqui, daí você vai lá conversar com os caras, né? Então todo mundo tá sediando, né? E aí, antes do draft tinha o camp em Chicago, né? O pre-draft camp, que era mais ou menos o combine, né? Que a gente ia para um ginásio, tinha umas 3 quadras, e cada meia quadra era um tipo de fundamento, né? E a arquibancada cheia dos técnicos lá e donos de time, e aí você vai fazendo, né? Você vai passando nas 6, né? Mostrando suas habilidades, né? E a mesma coisa acontece, né? Então, eu estava entre os top lá, né? Jogadores prospectos, né? Então eu tinha muita confiança que eu ia ser draftado, né? E eu arrumei um agente, né? E meu agente falou, você tá para ser draftado no final do primeiro round, começo do segundo, né? Prospecto. E foi o que aconteceu, né? O agente era americano? Qual é o nome do seu agente, Rolando? Sim. Richard Selakovic. Ele trabalhava numa, assim, eu não conhecia a gente, né? Tanto o Zé Boquinha, que foi meu técnico aqui no Sírio antes de eu ir embora, né? Ele conhecia o pessoal, o agente do Larry Bird, eu não lembro o nome do cara, sabe? E ele queria que eu assinasse com o cara. Só que o cara nunca me procurou, né? Entendeu? Mandou uma vez uma carta, mas... E assim, e aí esse cara, ele trabalhava numa empresa de agentes e ele conhecia meu técnico, o assistente técnico. E ele foi em Houston lá me conhecer, não sei o que mais, fez a proposta e eu acertei com o cara. Porque talvez o outro tivesse sido melhor, entendeu? Porque era um cara do basquete, que já trabalha. E esse cara, ele trabalhava numa empresa de agentes, mas ele era mais voltado ao beisebol. Mas ele fez um grande trabalho para mim, né, no começo. Entendeu? Eu não posso reclamar, né? Ele conseguiu um contrato de 3 anos garantido. Eu queria que você falasse um pouco sobre especificamente aquela classe, né? De quem que você lembra de ter enfrentado, de quem que você lembra ou no próprio NCAA ou nesses treinamentos mesmo, né? Que tinha Mitch Richmond, acho que o super pivô, Rick Smith, que teve o Rick Smith e o Mitch Richmond, eles não foram pra esses camp. Nem vi, cara. Porque eles eram top, né? Eles eram lottery, né? Aí não ia. Não. Putz, amigo. Eu sou muito ruim, né, de nome, cara. Mas assim. Agora, eu queria que a gente lembrasse um pouco específico, porque assim, pro draft da NBA, um grande momento é a seleção, né? A noite do draft, o pessoal vai lá, bota o terninho, bota o bonezinho, né? Só que em alguns casos a história é um pouco diferente, né? A gente sempre conta a história no nosso podcast que o Manu Ginóbili, quando ele foi escolhido, ele estava dormindo num hotel em Macapá, porque ele estava aguardando um campeonato de base aqui, para a Argentina jogar lá uma Copa América de base aqui, sub-20, sei lá, 21. E ele só soube no dia seguinte que seria draftado, é uma história que se fala muito. O primeiro brasileiro a jogar na NBA, Rolando, também não estava lá para botar bonezinho nenhum no dia. Como é que foi isso aí? Porque assim, eu não ia ser draftado entre os primeiros, não ia ser lottery pick, não ia ser nem entre os, na época, 7, não sei quantos que era. Então eu tava no Brasil me preparando, eu tava aqui em Curitiba me preparando para mantendo a forma por causa da seleção, né? E aí tô lá no apartamento, na minha casa, na casa da minha mãe, né? Toco o telefone, meu agente. Você foi draftado pelo Portland Trail Blazers, 26ª, né? Escolha, 26ª. Né? Primeiro da segunda rodada, né? Igual o Anderson Varejão também foi o primeiro da segunda rodada, só que tinha mais equipe já.
E aí, falei, beleza, então eu entro em contato com você, vou conversar, e aí a gente conversa pra ver o que você tem que fazer. Eu falei, beleza. Desliguei o telefone e falei, puta merda, deu certo, e agora? What's next? Aí, preciso contar pra alguém, cara, tava sozinho em casa, não tinha ninguém. Daí liguei pra minha noiva na época, né? Não tava. Desci e fui conversar com o porteiro, cara. O cara não sabia nem que era ninguém. Mas eu desabafei, sabe? Foi muito engraçado, cara. E, assim, esse negócio de ser o primeiro brasileiro não tinha caído a ficha ainda, sabe? Começou a coisa a cair quando eu fui pra seleção, que daí Mauri, os caras falavam, primeiro brasileiro, não sei o que mais, sabe? Você tinha preferência de time, assim, dos que você tinha conversado? Meu sonho... Não, eu queria ir pra NBA, qualquer time, né? Sim. Se eu pudesse escolher, eu ia pra Boston. Né? Porque torce pro Boston. Sim. Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, Danny Ainge, puta time, né? Era o Golden State da época, né? Assim, um dos... Era Boston ou Lakers, né? Puta time, né? E até tem uma passagem engraçada. Eu tinha um amigo meu em Houston. Hoje em dia ele é comentarista no TV a cabo lá. Ele comenta tudo quanto é esporte, né? E ele era meio obcecado, assim, por basquete, né? Então, e ele torceu pro Boston também. E aí eu tava para ser draftado, né? E na primeira temporada, final da temporada, e o Boston foi jogar contra o Houston, lá em Houston, né? E o desgraçado me pegou e escreveu uma carta pro Larry Bird. E foi lá na porta do hotel e ficou esperando o Larry Bird. E pegou e deu a carta pro cara. Só que na carta ele falava de mim, não falava. O dele, eu falei, cara, quem deixou você botar meu nome na carta? Agora, imagina, eu vou jogar lá, o cara, você é um brasileiro. Porra, que merda, né? Eu queria matar o nego. Mas assim, se eu pudesse escolher, era Boston. Teve cobertura da imprensa brasileira na época, assim, quando saiu o draft? A imprensa brasileira entendeu? Não teve. Então, sim, não saiu. Eu não lembro, cara. Eu tenho assim, eu tenho o vídeo aqui que eu tenho daqui da TV do Paraná, que eu tava entre a primeira e a segunda temporada, que eu tava aqui, eu tava treinando, fazendo musculação. Saiu, eu acho, na Super Basquete, deve ter saído na Gazeta Esportiva, né, que era o Juarez Araújo, né, o Dunga. Eu acho que na Super Basquete saiu, sim, mas eu não lembro mais, assim, né, eu sei, assim, meu casamento saiu na Contigo, foi logo antes da NBA, né? Você vê, saiu na Contigo, gigante no basquete, se casa em São Paulo, daí fala que eu vou pro Porto, mas eu não lembro, assim, na TV eu não lembro, não. Contigo, pra quem não sabe, é a Choquei das páginas impressas, né? Quem vê a NBA hoje, dominada por estrangeiros como Nicole Jokic, Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic, já se acostumou com o fato de que se trata de uma liga global. Nem sempre foi assim. Para que esses craques pudessem existir, foi preciso que nomes como Dirk, Peja, Parker, Gasol, Ginobili furassem o muro. Para que esses existissem, foi preciso que alguém atravessasse as pontes. Em 1988, o caso era ainda anterior. Era preciso que se construísse essas pontes. Foram as universidades que começaram por construí-las, foram os ricos programas da NCAA que expandiram seus olhares na busca por novos talentos e começaram a encher de estrangeiros a competição universitária. Poucos desses chegavam à NBA. Hakeem, em especial, merece destaque. Ele triturou preconceitos contra jogadores de outros países. Aos poucos, Manute Bol, Schrempf começaram também a mostrar que era possível jogar em alto nível sem ser estadunidense. Rolando entrou nessa leva, com alguns outros nomes. Foi encontrado por scouts da NCAA, brilhou no universitário nos Estados Unidos e chamou atenção a ponto de convencer uma franquia da NBA a escolhê-lo na noite de draft. Mas não se esqueça, esses jogadores eram exceção. Se hoje temos estrelas estrangeiras por todos os lados e coadjuvantes não estadunidenses em basicamente todos os times da liga, na época eles eram casos muito isolados. A NBA tinha dono. Era de Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barkley, Karl Malone.
a NBA caminhava para ser de Michael Jordan. Ô, Nando, você jogou numa época em que você foi o primeiro brasileiro, mas também foi um dos primeiros estrangeiros, assim, não tinha tanto estrangeiro na NBA, né? Como era o tratamento dos americanos com os estrangeiros? Era meio Brasil com o médico cubano aqui? Como era? Você chegava lá para jogar e a galera achava ruim? Ou... Mais ou menos, cara. Assim, é lógico que tinha, assim, eu não vou falar, os caras até ficaram bravos um dia que eu falei isso, né? Me deu um pouco de preconceito, o pessoal fazendo, né, discriminação, tudo. Daí eu falei isso no reportagem, os caras botaram, não ficou, não foi por causa disso, porque era ruim mesmo, aquelas coisas, sabe? Mas, por exemplo, o Clyde Drexler, o Terry Porter, os caras assim, me tratavam super bem, cara. O Clyde Drexler me convidou, fui na casa dele, ia pra cima e pra baixo, sabe? Assim, ia pra cima e pra baixo não, mas assim, né, saía com ele de vez em quando. Pô. Os caras que eram consolidados, que tinham um nome, não tinha problema nenhum. O problema era, por exemplo, o Richard Anderson da vida. Não sei se vocês sabem quem é. Um ala branquinho que jogou em Houston, jogou em Portland. Os caras me ferravam. Então, esses caras que eu tava disputando espaço, era mais difícil. O Steve Johnson, né, que era um pivô que jogava no Portland, estava ladeira abaixo, né, então ele tinha medo de perder a posição. Então os caras me... Né, é lógico, aquela coisa que eu falei, né, é a competição. É que nem pivô dentro do garrafão, cada um lutando por seu espaço. No vestiário tinha briga por arremesso, não tô arremessando, ou então se preocupava muito com estatística, acaba o jogo, vê quantos pontos fez, quem é que fez mais, coisas. Nunca vi. E também, assim, lá no Portland era uma hierarquia, né? Dono do time era o Clyde, né? E o resto seguia. Entendeu? Mas não tinha muito disso, não. Você acompanhou os primeiros momentos ali do Rick Alderman como técnico, ele se tornou um dos grandes técnicos da história da NBA, né? Como é que foi esse começo aí? Me fodeu, né? Desculpa, parabeado. Então, o cara, a partir do momento que ele virou head coach, cara, nunca mais, esqueça, Rolando virou um cone, entendeu? Assim, mas também... Você disse mais cedo que treinava arremesso com você depois do treino. Sim, ficava lá e conversava, tudo. Tanto assim, né, então eu jogava, comecei a jogar há pouco tempo, né, 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos, ou o jogo estava ganho e perdido, né? Então é muito difícil jogar nessa situação, né? E eu só tinha feito ponto de lance livre, se forem ver as estatísticas aí. E aí, a primeira cesta que eu fiz de quadra, a única, né? Depois foi foi contra os Phoenix Suns em casa. Opa, meu Suns. Quem tava me marcando era um cara que jogou comigo no NCAA contra, né? Jogava em Arkansas. Andrew Lang era outro que eu dava nome, desculpe, sabe? E aí, assim, o menino, como é que era o nome dele? Passou a bola pra mim, fiz um danchinho, nem lembro se foi de direita ou de esquerda, fiz um danchinho, o ginásio quase veio abaixo, né? Porque todo mundo sabia que eu não tinha feito cesta ainda. E aí eu saí da quadra, puto, né? Porque eu não queria que fosse assim, né? E fui pro vestiário. E o Rick Allen chegou com a bola do jogo pra mim. Pra você guardar e recordar. Eu queria levantar a bola, dar um bico na bola, né? Mas eu tive que me conter, né? Porque foi um evento, né? Ter feito a cesta. Eu peguei a bola, deixei a bola lá, acho que no vestiário, fui embora. Daí eu saí do vestiário, né? Pra ir pra casa. Minha esposa estava esperando eu sair. Quando eu saí do vestiário, cara, comecei a chorar de raiva, né? Daí minha mulher, o que aconteceu? Eu falei, nada, vamos embora. Porque isso tornou um evento, né, entendeu? Daí eu cheguei em casa ainda, me acalmei e tudo. O desgraçado que passou a bola pra mim, morava no mesmo condomínio que eu fui lá, passei a bola pra você. Então o Rick Alderman, assim, ele falava a língua dos jogadores, entendeu? E aí era o queridinho, o pessoal gostava dele, né? O Clyde já gostava do cara, então por isso a convivência melhorou. O Mike Schuller era muito, assim, certinho, sabe?
Então eu achava engraçado assim, porque o Mark Schur tinha um negócio, né? Antes do jogo, no treino da manhã, a gente tentava, treinava, arremessava, ia pro vestiário, daí falava assim, botava no quadro, o Clyde Drexler vai marcar o Michael Jordan. Então, Clyde, fala um pouquinho do Michael Jordan, o que você tem que fazer, né? Então cada um falava de quem ele ia marcar, né? Cara, o Clyde Drexler, ele falava exatamente a mesma coisa para todos os jogadores que marcavam. Você lembra de quem era, Rolando? Assim, é um bom jogador, arremessa bem, não pode deixar ele começar a jogar, senão não tem como parar. Entendeu, cara? Por quê? Porque ele não gostava do técnico, né? Eu acho que, entendeu? Cara, por exemplo, eu ficava de olho, né? Porque daí eu tava machucado, eu ia no treino, mas ficava sentado ali. Né? E antes mesmo, né? Você ficava vendo o Clyde arremessar, ele estava arremessando, o Clyde arremessando. Cara, o Mike Schur passava, virava para olhar, por exemplo, o Clyde arremessar, daí o Clyde dava sem ar, errava, sabe? Umas coisas assim. Era difícil a convivência lá, sabe? Nessa época. E aí, quando o Rick assumiu, melhorou toda essa convivência toda, né? Porque o Clyde Drexler e o Kiki se davam muito bem. Entendeu? Se davam muito bem. E aí, né, teve o sucesso aí Anos depois, o Petrovic também não conseguiu conquistar o Rick Alderman, né? Ele teve que sair do Portland para jogar. Mas aí, né, tinha os dois armadores lá, né? Terry Porter e Clyde Drexler, né? O cara não se criou. Tinha que sair de lá, né? Porque não ia virar. Rolando, você jogou numa era que a galera lembra como super física, né? Pancadaria, faltas duras. Como era ver isso lá de perto, assim, sentir isso dentro do jogo? Você disse que quando você jogou, o jogo já estava mais ou menos decidido, né? Mas você viu muita coisa de perto, assim, jogo bem intenso. Não, mas assim, tomei, né? Dava pra tomar umas porradinhas ainda? Tomei o modo Mark Eaton que eu perdi o caminho de casa, cara. Meu Deus do céu. Atingiu alguém, Rolando? Não. Eu só apanhei. Tomei essa do Mark Eaton, cara, que foi uma falta escandalosa e como era, e os árbitros só ferram com o Hulk também, né? Novato, né? Tem essa, né? Eu lembro uma vez que tinha um pulo-bola e nós tava jogando contra o Seattle e aí tava o X-Men lá, sabe quem é, né? O Xavier McDaniel. Sim. E aí eu fui pegar a posição, né, em volta do círculo para pegar a bola, e aí eu pus o pé, ele pôs o pé pela frente, daí eu tirei e pus pela frente. E o juiz, e foi ele que, né, entrou no meu espaço. Só como eu era Hulk, o juiz me fodeu, né. Não pode tirar o pé aí, assim, mas porra, cara, que merda, né. E tinha outra coisa, né, eu lembro disso, né, quando a gente começou, né, foi uma situação daí, briga, tinha um negócio de multa agora, não sei o que mais, que era uma coisa que estava começando, que não podia invadir a quadra, não sei. Daí o Ricardo até fez uma piadinha, né? Se o Rolando começar a brigar, vamos deixar ele lá brigar, não sei o que mais, ninguém vai invadir, deixa ele apanhar. Sabe, brincando. Você vê, né? O relacionamento, quando ele era assistente técnico, era um, e depois virou outro. Mas assim, ficou marcado, né? Os bad boys de Detroit, né? Não é só fama, não? Os caras batiam mesmo? Os caras batiam. Cara, e o melhor jogo que eu fiz na pré-temporada foi contra o Detroit. Eu joguei um quarto, fiz 12 pontos, fiz 7 rebotes. Foi lá em Eugene, no Oregon. Joguei super bem, né? Bill Laimbeer me marcando, Rick Mahorn. Mas como era pré-temporada, eles foram né? Daryl Dawkins, sabe? A gente jogou 2 vezes, né, contra Detroit. E uma foi nesse Eugene, que eu joguei super bem. A primeira foi em Portland. E acho que foi o primeiro jogo, né, da pré-temporada. E aí eu entrei, cara, eu lembro até hoje.
Né, a bola rodou, eu tava na zona morta, a bola caiu na minha mão. Ah, vou arremessar, né? Peguei e subi pra arremessar. Vocês lembram do Daryl Dawkins? Sim, O cara que quebrava as tabelas? sim. Super Cara, atlético. ele mandou a bola lá no terceiro andar. Tomei um toco, daí o Mike Schuller perdi o tempo. Esse tempo é pro Rolando. Rolando, calma. Vai arremessar a primeira, olha, não sei o que. Eu falei, beleza. E até a temporada, assim, eu joguei bastante, né? Joguei contra o Patrick Ewing no New York, fui pra lá, joguei com os caras. Foram 6 jogos e fui muito bem. É que até começa a temporada e aí, né, a pressão por resultado começa, né? E aí quem é rookie, né, e tá com esse rótulo de projeto para o futuro, não tem oportunidade de jogar tanto, né? Estrangeiro ainda, né? Essa é uma questão, como a gente falou, os estrangeiros eram novidade, né? Existiam poucos e com minutos muito reduzidos. Bem Né? isso, né? Dava para contar nas mãos quantos tinham, nos dedos, né? Desculpa. Quais jogadores mais te impressionavam, assim, que você via e falava, porra, não acredito que esse cara faz isso, velho? Então, porra, Clyde Drexler, né? Porque eu via todo dia, né? O cara jogava muito, né? E tem uma passagem muito legal do Clyde Drexler, né? Quando eu cheguei, porque assim, eu voltei da Olimpíada de Seul, voltei sozinho, cheguei na segunda de manhã aqui no Brasil, casei na terça e fui pra Portland na sexta à noite, cheguei sábado de manhã lá, pro camp. O camp tinha começado na sexta à tarde. Só que o meu agente conversou, falou, não. Daí eles deixaram chegar, porque tinha Olimpíada e tudo. Então eu cheguei na sábado de manhã, os caras foram me buscar no aeroporto e eu fui pro ginásio, direto. Nem fui no hotel. Daí desci da van, né, com as malinhas lá, passando, o pau comendo, né, o treino ali. E aí o pau comendo, eu passando do lado, o Clyde olhou, parou o treino e foi lá. Muito bom ter um Cougar aqui, seja bem-vindo, não sei o que mais, sabe? E o cara me veio sentir em casa, né? Então, com esses caras nunca tive problema. Eu tive até o Kevin Duckworth, né? Não sei se vocês lembram. Cara, esse eu apanhei. Duro, né? Esse eu apanhei, viu, cara? Eu quebrei o dedo nele, né? Ele fintou, entrei com o dedo, quebrou meu dedo, cara. Tomei uma cotovelada no maxilar, meu Deus do céu. Mas o cara, assim, ele era bem fundamentado, né? E ele era forte pra burro, né? Chegar à NBA em 1988 para um jogador brasileiro era basicamente chegar à Lua. Você sabia que ela existia, sabia que ela estava lá. Você poderia eventualmente até sonhar em chegar até ela um dia. Uma vez, muitos anos antes, um brasileiro havia sido draftado. Outra vez, alguns anos antes, outro brasileiro havia vindo treinar na pré-temporada. Essas coisas todas já haviam se passado. Quando você vai mais longe do que qualquer um, não tem bem para quem perguntar o caminho. As suas referências haviam ficado todas para trás. Você estava muito longe de casa. A bola de basquete até que era a mesma, mas todo o resto não era. Você já entrou na pré-temporada com o contrato assinado? Como é que foi esse movimento? Na pré-temporada, sim. Então começou o Rookie Camp, aquela coisa, 4 dias de treino, blá, 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 né? E assim, às vezes ia um jogador do Portland treinar com a gente. E aí teve um dia que foi o Kevin Duckworth, né? E eu joguei de igual para igual para ele, daí que saiu lá, rolando já é realidade, né? E aí no final desses 10 dias de treino no Rookie Camp, antes de ir para a Summer League, que a gente ia para a Summer League, tem um jogo no ginásio do Portland. E é um ginásio entupido lá, né? Pô, lá, na época, tinha 500 jogos que o ginásio estava sold out. Né? Ginásio entupido, 11.666 pessoas cabiam, né? No Rose Bowl, acho, Rose qualquer coisa. Né? E aí meu agente me ligou no hotel, falou, Rolando, é o seguinte, cara, eles vão te chamar para conversar depois do jogo. É o que acontece. E quando eles te chamarem para conversar, se eles falarem uma coisa, você fala que você tem uma proposta da Europa. Eu falei, você tá louco, né, que eu vou falar que tem uma proposta da Europa? Não, pode falar, porque a gente precisa fazer uma pressão nos caras, não sei o que mais. Eu falei, pô, cara, os caras vão mandar embora. Não, fale. Eu falei, tá bom, vou falar, né. E aí foi o jogo, cara, e o jogo, assim, eu joguei muito bem, porque assim, dividiu em 2 times, né.
Então eu joguei num time, o Mark Bryant, que foi a primeira escolha, jogou no outro. Jogou também, lembra do Anthony Mason? Sim. Claro, Anthony Mason sim. jogou também, né? Os caras. E eu, cara, eu fui cestinha do jogo, reboteiro, joguei muito. E aí acabou o jogo, me chamaram no vestiário lá. E os caras começaram a encher minha bola. Você tá muito bem, vai ter um futuro no NBA, não sei o que mais, blá, 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 blá. Mas, falei, pois é, né? Mas assim, cara, eu tenho umas propostas da Europa, eu tô morrendo de medo dos caras falarem, então vá, né? Porque, na verdade, assim, eu tinha a proposta da Europa, sabe? Eu tinha, mas eu não queria ir, né? Entendeu? Eu queria ficar no NBA, né? Que era o objetivo. Como é que foi conseguir 3 anos, né? Porque... Daí eu assinei o contrato, né? Daí eu acertei o contrato lá, 3 anos garantido. Aquele dia que o Drexler parou, lá o treino, eu fui lá, eu fui assinar meu contrato e aí eu recebi um bônus, signing bônus, né? Que é um bônus de assinatura de contrato. Um cheque de $5.000. Fazia 2 anos que eu não ganhava um puto, né? Rapaz. Ganhava. Fiquei maravilhado, né? Falei, puta, que maravilha. Finalmente um dinheiro. Rolando, você jogou no NBA ainda antes daquela Olimpíada marcante do Dream Team, né, de Barcelona, Sim. que é visto como muitos como um marco da globalização da NBA. Então, por mais que a NBA já fosse uma coisa gigantesca, né, já tivesse em plena expansão, ainda não era a NBA mundial, digamos assim, né, que as pessoas têm acesso à NBA, né? Quando vocês estavam vivendo esse momento, próximo a essa transição, vocês tinham noção de para onde a NBA estava indo? Vocês sentiam assim, poxa, a NBA está sendo muito mais valorizada? Do período que você chegou lá para jogar em Houston até o momento que você está na NBA, você já estava sentindo assim um hype ao redor da NBA crescendo? Sim, né? Porque o Michael Jordan, né, se tornou uma referência, né, no mundo, né? O Magic Johnson, né, Larry Bird, essa transição, né, das equipes. E aí a gente via, assim, eu, por exemplo, né, comecei a ver como era a estrutura da NBA, né, e conhecer mais a fundo, né, que era uma organização monstra, né. E aí vai chegar um momento, né, que eles começam a abrir os olhos para os jogadores internacionais, né, e veem que é um grande mercado, né, para a NBA, né, e era uma coisa sem retorno, né. É lógico que, grande parte dessa globalização, do sucesso da globalização tem a ver com o time de 92. Né? Rolando, sobre ainda essa experiência, né, que foi acompanhar, primeiro, né, ter a oportunidade de ser esse protagonista do Brasil na história da NBA, eu queria que você contasse pra gente como que isso foi mudando ao longo da história, né, porque assim, lá no começo você era um jogador que passou pela NBA e voltou pro Brasil. Com o tempo, você passou a ser um ex-jogador que jogou na NBA, jogou em outros times do Brasil, só que na medida que a NBA cresce no Brasil, ganha popularidade, a gente começa a olhar lá para a história dos caras que desbravaram, e quem for lá procurar vai encontrar, né? O Marquinhos foi o primeiro draftado, e você foi o primeiro a jogar na NBA, primeiro a ter contrato na NBA. Em algum momento você pacifica consigo mesmo o fato de que você fez história? Assim, já é claro para você o tamanho da sua importância para a história do basquete brasileiro? Então hoje eu até estava conversando com aqui. Eu faço terapia até hoje, né? Mas não é só por causa disso, né? Várias situações. Porque assim, né? Muita gente fala assim, eu estava até conversando, a gente tem um time de basquete aqui, né? Que a gente está tentando. Sim. O Christian ajuda, né? Christian joga bem, Rolando? Joga! Esforçado, né? Claro, isso é... Bate bem, viu? Bate bem. Isso é... E aí os caras falam, vocês, a diferença... A gente estava tendo uma reunião outro dia, e tava falando, mas é diferente daqui, porque aí vocês têm um ídolo rolando, fica mais fácil, não sei o que mais. E assim, eu não me vejo assim, sabe? Eu sou um cara muito, assim... eu vou falar, humilde, na verdade, né? Acessível. Eu diria que assim, o Rolando é muito acessível. Então, assim, me pedem pra fazer assim, eu fico puto, desculpe, né? Desculpe o palavreado, né? Então, eu sou pau pra tomar obra, sabe?
Assim, pô, precisa que vá fazer uma palestra pra criançada lá. Eu acho assim, né? Atleta que chegou num alto nível, que se destacou, tem um status, né? Tem uma posição social, né? Que serve de exemplo para a criançada, para os jovens. Então, nada mais justo de devolver à sociedade aquilo que você teve através do esporte, né? Então, eu acho até na obrigação, especialmente assim, quando é escola pública, criança, projeto, eu vou. Mesmo em escola particular, eu vou, não tem problema, sabe? Sem cobrar nada, tudo. O pessoal, a prefeitura me chama, eu vou lá, né? O que me mata muitas vezes é a indiferença, sabe? Das coisas, né? Porque às vezes a gente vê que é só uma mão, né? Só vem a mim, né? Os caras. E quando a gente precisa, apesar de ter o nome e tudo, entendeu? Isso, assim, me frustra um pouco, sabe? Outra coisa que me frustra, mas assim, são coisas que, assim, eu tô aprendendo a lidar melhor, entendeu? Outra coisa, e não é culpa dele, não é culpa da pessoa, entendeu? Que faz por merecer, na verdade, né? Por exemplo, Oscar. Basquete no Brasil, até hoje, é resumido a Oscar. Grande ídolo, né? Mas assim, e aí assim, eu, cara, joguei 14 anos na seleção brasileira adulta, 2 Olimpíadas, 3 mundiais, Pan-Americano, campeão, não sei o que mais, joguei na NBA primeiro, e aí os caras vão me apresentar, o que eles falam? Esse é o Rolando, jogou com o Oscar, entendeu? Você tem que aprender a lidar. O cara tem os méritos dele, tava na mídia, foi o maior pontador do mundo, orgulho de ser brasileiro, né? Mas assim, e é uma coisa que todos passam, que jogaram na geração com o Oscar, inclusive o Marcel, entendeu? Então, são coisas assim, é difícil, né? Então, eu não fico revendo as coisas assim, porque assim, bate as más escolhas que eu fiz, sabe? Durante esse tempo aí, entendeu? Então, às vezes eu nem vejo. É mesmo, Rolando? Como é assim? Você evita visitar o passado? Não é que evito, assim. Tem esse negócio de ser bonzinho, né? Isso aí não é uma coisa muito boa, né? Então, eu sempre fiz as coisas pensando, né, na coisa certa, tudo, mas as coisas não funcionam desse jeito, né? Então, vou dar um exemplo, né? Eu estava no pré-olímpico de 88, foi no Uruguai, e motivação a 1000, né? Tinha se adaptado, tudo. E aí eu era titular da seleção. E jogando super bem, no pré-olímpico, jogando bem mesmo, né? Foi a primeira vez, né? Eu falei, agora vai, né? E aí, um dia tô lá treinando de manhã, já ia ter um jogo com o México à noite, agora em vida hora técnico. Daí ele me chama assim e fala, Rolando, vem cá conversar com você um pouquinho no treino. Eu falei, tá bom, fui lá, né? Ele falou, você tá jogando tão bem, cara, você não é tão forte quanto Israel. Você é mais rápido que Israel, mas não é tão rápido quanto o Pipoca. Então você é um coringa, você pode jogar na 4 ou na 5 ali, né? Por isso, eu vou botar você no banco pra ter uma arma. Falei, só comigo, né? E assim, eu aceitava as coisas, entendeu? Então, são coisas assim que eu tive muita dificuldade de lidar, sabe? Com as escolhas que eu fiz lá no campo, né? De ter aceitado, né? Não sei se sabe da história, né? De fingir que foi machucado, entendeu? De não ter dito não. Hoje em dia eu lido melhor, sabe? Mas assim, por muito tempo eu sempre fiquei assim, muito... Né? A gente sabe da história, mas o ouvinte provavelmente, boa parte não saiba, né? Mas o Rolando, ele chega na NBA numa época que, diferente de hoje, você tinha aqueles jogadores ativos, na lista de ativos, e os jogadores que não estão ativos, eles tinham que estar contundidos, né? Para estar na lista dos jogadores inativos e o time poder ficar com um número de jogadores maior do que o que era permitido de 12, né? Mas eu queria que você contasse aí, Rolando, com a sua perspectiva, como é que foi. Então, eu cheguei em Portland, né? Fiz o Rookie Camp, foi muito bem, né? Assim, eu era um projeto para o futuro e eu fui tão bem no camp que até no jornal saiu Rolando, não é mais projeto futuro, realidade, eu me senti o máximo, né?
Daí começou a temporada, a pré-temporada também, eu joguei bem na pré-temporada, começou a temporada, segundo jogo, primeiro, segundo, nem lembro. Sexto homem entrar, joguei lá uns 3 minutos, não sei, enfim. Só que Portland, né, ele tinha um grande problema de relacionamento no time de Portland, né? Porque o Mike Schuller, que era técnico, os caras odiavam ele, sabe? E aí, Você o curtia Clyde ele, Drexler não gostava. Eu curtia porque o cara me levou pra lá, né? Entendeu? O cara me dava uma moral, né? Sabe? Conversava comigo. Como é que não vai gostar? E assim, o Clyde não gostava do cara, sabe? Então era impressionante. E aí, eu jogando pouco, né? E o Rick Adelman era assistente técnico, né? E é uma coisa assim, pô, e o cara vinha, falava, não, Rolando, tenha paciência, sua oportunidade vai chegar, não sei o que mais, pô, conversava comigo, ficava comigo depois do treino, arremessando, né, o Rick Adelman, tudo, não sei o que mais. E aí, o que aconteceu? Mandaram o Mike Schuller embora no meio da temporada. Eu tinha jogado 12 jogos. E aí, lembra assim, a gente tava se preparando para ir para Houston, era entre Natal e Ano Novo, se não me engano, um pouco antes. E aí, tô em casa, né, já tinha até pedido os ingressos pros caras lá em Houston, que era a primeira vez que eu ia voltar para Houston depois que eu fui pra NBA, né. E aí tô em casa, toco o telefone, o Buck Walter, que era o general manager, acho, do equipe, não sei, o Basketball Operation, não sei. Ligou e falou, Rolando, eu queria conversar com você, não sei o que mais, a gente tem 12 jogadores ativos e 3 inativos, estão machucados e nós temos o Kiki Vandeweghe, né? Não sei se vocês lembram dele, um cara que jogou em Nova York, o cara tinha um salário alto na época, acho que era 2, 3 milhões de dólares, né? Esse cara foi ele foi o general do manager Denver. do Nenê. Do Nenê. Isso. Acho que ele deu um baita o salário Kiki? pro Nenê. Que bom, né? Em Denver, né? Então ele jogou em Denver. Daí, Denver. e assim, né? A gente precisa que ele volte, mas a gente não quer ficar com ele, a gente quer trocar ele. E aí a gente precisa de alguém pra sair. Você, como tá jogando pouco, não sei o que mais, e a gente não quer perder você, então a gente precisava que você fingisse que tá machucado para ele voltar. E vai ser 1 mês depois você volta. Falei, cara, não sei o que mais. Pense um pouquinho, você pode me dar a resposta depois. Falei, tá bom. Liguei pro meu agente. E meu agente, não, é assim mesmo, sabe? E uma coisa assim, né? Só dando um parênteses na história, né? Esse negócio dele, eu sempre me culpava muito, sabe? Por, assim, ter chegado na NBA e parece assim, alcancei meu objetivo e relaxei, sabe? Mas não é o caso, entendeu? Assim, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista, né? Porque assim, meu agente era o cara que eu confiava, né? E ele tinha feito um baita trabalho comigo para acertar meu contrato, né? Um contrato de 3 anos garantido, né? Então eu liguei para ele para saber se eu aceitava ou não. A pessoa que eu confiava, né? Falei, não aceita, não sei o que mais, é assim mesmo. Eu falei, beleza, né? Peguei e aceitei, confiando no cara, né? Só que daí aceitei, no outro dia, todo mundo sabia que alguém ia se machucar. Né? Até no segundo ano lá, o cara do jornal falou assim, o troféu Rolando Ferreira. Suit up and shut up, né? Bota o terninho e calha a boca. E aí eu tô lá, pum, no meu joelho, né? Daí foi constatado tendinite no joelho direito. Só que daí continuou, o Kiki não foi embora, o Sam Bowie voltou antes que eu. Lembra do Sam Bowie, né? Foi o grande Sam Bowie, foi draftado antes do Michael Jordan, né? Ele era bom? E assim, cara, eu vou falar, né? O cara tinha um nome, porque jogou lá Kentucky, né? Que ele jogou, né? Mas assim, cara, eu dava um nó lá nele, em todo o treino. Velho. Eu dava um nó nele, cara. Todo o treino. Mas o cara tinha um nome, né? E tinha o agente, tinha não sei o que ele tinha lá, tinha um salário maior, porque ele foi primeira escolha, né? Mas eu dava um nó nele, cara. E ele voltou antes. Isso, puta. E assim. E aí eu fiquei até o final da temporada sem poder treinar. Eu ia no jogo e ia de terninho, cara.
E aí acontecia os bullying da vida, né? O Terry Porter falava assim, com sotaque brasileiro, falava, vou contar pros meus amigos do Brasil, eu tenho o melhor emprego do mundo, não faço nada, ganho uma puta grana, sabe? Porra, isso aí me doía, né? Sabe? E daí eu voltei a treinar. Virou, cara. O cara, assim, eu lembro que ele teve um aumento, renegociou o salário dele, foi pra, na época, né, 2 milhões. Eu lembro que ele ia treinar, e daí eu ia treinar com ele, porque eu não podia treinar, mas eu podia treinar sozinho, né? Num ginásio lá perto, a gente treinava junto. Eu falava, eu tenho que treinar, porque agora eu tô com um contrato novo, preciso mostrar, sabe? E aí eu só fui voltar a treinar com o time na primeira rodada do playoff lá, que foi contra o Lakers. Entendeu? E era a melhor de 5 ainda, né? Nós tomamos de 3-0 e acabou a temporada pra mim ali. Vivemos em um tempo que celebra os pequenos feitos como grandes e os grandes feitos como memoráveis. A cultura da supervalorização de si mesmo é mais do que um modelo de negócio, é quase uma ética social. Nos mais variados meios e também no esporte, evidente, o que não faltam são personagens se valendo de pouco para parecer muito. Nisso, olhar para Rolando nos deixa particularmente intrigados. Rolando não trata seu exuberante pioneirismo, seu grandioso feito de chegar à NBA antes de qualquer compatriota, como uma grande narrativa sobre si mesmo. Poderia. É um feito só dele. É uma honra que só ele pode carregar. Rolando foi o primeiro brasileiro a jogar na maior liga do mundo. Uma liga que hoje é absolutamente adorada em seu país. Isso faz de Rolando um dos grandes nomes do esporte nacional. Mas quando sentamos e ouvimos Rolando, o que tomamos contato é com um personagem bem mais complexo do que o varejo das personalidades de autopromoção dos ex-atletas e personagem dos esportes nos fez nos acostumar. Encontramos uma alma inquieta, quase atormentada, como se ele mesmo não compreendesse o tamanho que tem. Da altura que lhe incomodava, da cesta de graça que se recusava a fazer, da carreira que queria ter e que não conseguiu. E na verdade, assim, era o sonho da NBA também, não era só chegar na NBA. É provado que eu era capaz, entendeu? Porque assim, tem uma coisa de 2,14 metros. Sim, né? Imagino. Escutar os caras falar, se eu tivesse seu tamanho, eu já ia arrebentar. Rolando, você não faz isso, sabe? E é difícil, né? O esporte competitivo não é uma coisa fácil, cara. Sabe? Tá testando todo dia tá levando você ao extremo. E não só fisicamente, psicologicamente também. Acho que é muito pior, sabe? Essa competição no esporte e tudo, e é competitivo mesmo dentro do seu grupo, não é só contra, né, os adversários, né? Dentro do grupo que você faz parte também existe, né? E eu assim, né, eu sou um cara, se você for perguntar aí, os caras falam, Rolando é o bonzinho. Rolando é gente boa, bonzinho, humilde, não sei o que mais. E isso, de ser bonzinho, humilde, não é uma coisa muito boa no esporte de competição. Entendeu? Pensar no outro, não sei o que mais. Né? E se você não pensar em você no esporte, você está ferrado, porque ninguém vai pensar em você. E se eu tivesse dito não para a proposta? Porque o Jerome Kersey, lembram dele, né? Já faleceu até. Fizeram a mesma proposta para ele uns anos antes. Ele falou, não vou fazer. Ou vocês me trocam, não vou fazer. E se eu tivesse dito não? Eu estava treinando, ainda estava com um certo destaque, estava motivado, ia ser muito mais fácil arrumar um time. Entendeu? Daí fica essas coisas do e se, e não dá para ficar, né? Então é difícil, né? Essa transição do esporte profissional, né? É difícil, cara. Eu queria falar com você sobre para onde a NBA foi, né? Porque agora a gente vê os Rolandos chegando na NBA, os caras de 2,14, e os caras parecem armador, velho. Os caras jogam em transição numa velocidade. Como é pra você ver isso aí? Né? Cara, eu falo assim, eu tava milionário, né? meter aquelas bolinhas de fora, pelo amor de Deus, sem precisar se quebrar lá dentro. Que maravilha, cara. Faz o pick and roll, em vez de ir pra dentro, abre, né? Eu metia a bola, né, cara? Então, pra mim era fácil, né?
Eu me virava, né? Eu sabia jogar de costas pra cesta, mas eu tinha um arremesso bom, né? Então, cara, ia ser muito bom, né? Mas mudou, né? Pô, mudou sim, Rolando. A NBA muda o tempo todo, dentro e fora de quadra, numa velocidade que assusta. O que não muda é o tamanho do seu feito. Nosso gigante, nosso bonzinho desbravador, o nosso Rolando. Uma grande história do que poderia ter sido, mas mais do que isso, uma grande história que foi e que sempre será.